Teste. Saudações, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vim trazer um episódio inédito para vocês da nossa casuística mineira, tá? Mais um, né? Que muita gente nem leva em consideração, nunca ouviu falar, não pesquisa. E é um caso que é muito interessante, que ele acontece numa região muito específica, onde é que tem uma casuística já muito rica, que foi na cidade de Frutal. eh, Na verdade, tem o relato, ele é incerto porque ele aconteceu numa estrada de terra que saía de Frutal e ia para a Planura. E nessa região, esse caso aconteceu em 1973 e ele aconteceu porque tinha uma hidrelétrica que estava em construção naquela região ali, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Tinha um grande projeto sendo realizado, então tinha uma grande empreiteira, tinha muita gente entrando e saindo ali das estradas, né? Tinha muito trabalho naquela região acontecendo, nessa cidadezinha que chama Planura. E o protagonista do caso de hoje é o senhor Samuel Freire, e ele era um motorista e ele trabalhava justamente transportando trabalhadores da cidade de Frutal para Planura para esse eh, campo, né, de obras que estava ocorrendo ali, dessa construção dessa hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Porto Colômbia. E ela está lá até hoje, ela sofreu várias reformas já, várias ampliações, inclusive com verba de Furnas. Então é um projeto muito grande que estava acontecendo, e junto com esse projeto, alguns casos insólitos estavam acontecendo também. Alguns motoristas também da região ali, que trabalhavam junto com o seu Samuel, eles registraram apagões dos veículos deles, para-brisa quebrando do nada, exatamente. Inclusive, o seu Samuel ele relata num dos relatos dele que o para-brisa dele se partiu quando ele passou um ponto específico da estrada onde é que vários casos já tinham ocorrido. Casos de pane, depois o carro volta a pegar sozinho, vultos, coisas estranhas na estrada. Então, alguns motoristas já tinham medo daquela estrada e alguns não realizavam trabalho ali à noite mais, só durante o dia. Então, esse caso do seu Samuel Freire, ele aconteceu numa sexta-feira à noite. Esse caso é de 73. E esse período de 73 ali, ele estava em plena efervescência de casos, né? Tinha uma onda acontecendo próximo no ano de 72, né? Nós tivemos um caso que ele ficou conhecido até como invasão do espaço aéreo de Minas Gerais, porque teve muita nave foi avistada, muitos seres foram avistados nesse período de 72, 73. E eu trouxe então para a gente mais um caso, tá? Eh, que ele aconteceu em setembro de 73, tá? Então, o seu Samuel Freire de Almeida, ele tinha, se não me engano, 37 anos na época, tá? É um cara em plenas condições motoras, psicológicas de realizar aquele trabalho ali. E o caso dele tem uma peculiaridade muito importante, tá? Eu vou resumir, depois vou colocar um áudio na sequência aqui explicando o caso todo mais detalhadamente. Ele foi abordado pelos seres, ele foi abduzido, tá? E quando ele volta dessa abdução, ele escreve um livro de mais de 500 páginas sobre o que aconteceu. Lembra o caso Arthur Berlet, né? Então, esse caso ele tem uma validade muito interessante porque o senhor Samuel ele era semi-analfabeto, ele não era letrado, ele não concluiu a escola, né? Ele parou de estudar ali naqueles anos anteriores também, né? Tendo ali praticamente o fundamental e atuava como motorista na cidade dele. Então, esse caso ele é muito estranho nesse sentido. Ele foi abduzido, foi levado para um planeta que, segundo ele, era um planeta dourado. E quando ele volta dessa abdução, tem alguns pontos positivos e negativos assim que os seres falam com ele que eu acho muito interessante. Por exemplo, os seres falam que no ano de 1992 ia ter um grande evento no Brasil, né, que o mundo ia ficar marcado por esse evento, que foi a Rio 92, né, que vários marcos para o meio ambiente foram acordados nesse evento. E lembrando que esse caso foi em 73, tá? Então, tem algumas coisas interessantes que foram faladas nesse caso, e eu vou trazer para a gente aqui para ficar mais ilustrado, beleza?
Vamos lá conhecer esse caso? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Em setembro de 1973, na cidade de Planura, estado de Minas Gerais, Samuel Freire, então com 39 anos, que trabalhava com transporte para uma obra, saiu de casa de manhã para levar um grupo de trabalhadores para a cidade de Frutal, também no estado de Minas Gerais. Por volta da meia-noite, quando voltava para sua empresa a fim de devolver o caminhão, Samuel sentiu uma sensação estranha, um nervosismo atípico, como se estivesse sendo seguido. Apesar disso, logo o desconforto passou, mas Samuel decidiu, antes de seguir viagem para a empresa, parar em casa. Quando retomou a viagem em direção à empresa, Samuel voltou a sentir a mesma sensação estranha de antes, e pouco tempo depois, logo à sua frente na estrada, viu algo que parecia ser alguém parado na estrada, fazendo sinais para que ele parasse o caminhão. A visão dessa pessoa na estrada surgiu repentinamente, assustando Samuel, que no reflexo conduziu o caminhão para o acostamento, para que não atropelasse, seja lá quem estivesse àquela hora da noite no meio da estrada. Enquanto se recuperava do susto, Samuel começou a ouvir passos vindos do terreno que havia ao lado da estrada, vindo justamente em sua direção. Ao mesmo tempo, um objeto luminoso surgiu e iluminou todo o ambiente, incluindo o caminhão. Em seguida, o objeto lançou um feixe de luz que focou exatamente nele, e foi neste momento que Samuel conseguiu ver o que se aproximava de seu veículo. Tratava-se de um ser humanoide, com olhos azuis brilhantes, que usava um capacete com 2 antenas. Em cada uma das antenas havia esferas, uma azul e outra vermelha. O ser também vestia um macacão e, por cima, uma espécie de casaco ou manto esverdeado. O casaco ou manto que o ser usava aparentava ter uma espécie de cobertura de escamas na cor marrom. O ser então começou a fazer gestos, chamando Samuel para fora do caminhão. Naquele momento, Samuel conta que se sentia pesado, com dificuldades de se movimentar, mas, apesar do esforço adicional, ele conseguiu sair do caminhão. Ao sair do veículo, a nave mudou a direção do feixe de luz, que agora apontava para o chão. Foi então que Samuel conseguiu ver com mais detalhes a nave dos seres. O objeto estava a cerca de 50 metros dele, possuía um formato que, segundo Samuel, se assemelhava a um pássaro. A nave era alta, com 3 andares de altura, possuía asas, apresentava também 6 janelas e era extremamente luminosa, emitindo muita fumaça. Na parte inferior, o objeto ainda tinha suportes para pouso em formato de garra. Samuel, neste momento, foi tomado pelo medo que, somado à sensação de peso no corpo, o fez perder as forças. Porém, antes que ele caísse no chão, o ser o segurou, mas sem tocá-lo. Samuel então foi levado até a nave e, apesar de ter ido caminhando com as próprias pernas, ele não queria ir, mas sentia que, de alguma forma, estava sendo controlado pelos seres a fazer aquilo. Samuel e o ser, então, entraram na nave através de uma rampa metálica e, em seguida, a porta da nave se fechou. Dentro da nave havia uma sala fortemente iluminada, com uma luz amarelada e com poltronas. As paredes pareciam ser feitas de metal e apresentavam vários desenhos diferentes, como estrelas e manchas escuras.
Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. O ser, então, saiu da sala e deixou Samuel sozinho. Alguns minutos depois, o ser voltou com um recipiente e dentro um líquido verde para que Samuel bebesse. Apesar do medo, Samuel ainda se sentia, de certa forma, fora do controle de suas ações e acabou bebendo o líquido. Depois disso, todo o medo e o nervosismo que o dominavam sumiram e Samuel começou a se sentir muito mais confortável dentro da nave, apesar da estranheza da situação. Agora mais calmo, Samuel pôde perceber que o chão parecia ser de veludo, diferente das paredes, que eram metálicas. Ele também conseguiu identificar um objeto triangular que se assemelhava a um relógio. A sala também possuía 3 portas, nas quais uma delas de repente se abriu e uma mulher aparentemente humana entrou. Samuel conta que a mulher era muito bonita e possuía uma expressão tranquila, com um leve sorriso no rosto. E a única coisa que denunciava sua origem não humana é que a mulher tinha apenas 3 dedos em cada mão. A mulher carregava uma espécie de capacete que foi colocado na cabeça de Samuel. Com este aparato, Samuel então foi capaz de compreender o que os seres falavam. A mulher então explicou que o capacete funcionava como um tradutor simultâneo. Samuel então foi levado até um aparelho, que era composto por paredes transparentes como uma pequena sala de vidro, onde, segundo a mulher, Samuel seria descontaminado de bactérias que poderiam estar presentes em seu corpo. Samuel então retirou suas roupas e deitou no aparelho. Em seguida, um vapor tomou conta do ambiente e um líquido perfumado foi jogado em seu corpo. Ao final do processo, um jato de ar o secou completamente. Quando saiu do aparelho, Samuel recebeu roupas especiais para vestir, que, segundo ele, eram semelhantes a roupas de astronautas. Samuel então foi conduzido a outra sala, onde ele e a mulher se sentaram. A mulher então se apresentou como Nymphson e disse que sua função era recepcionar aqueles que adentravam a nave. Samuel estendeu a mão para cumprimentá-la, mas ela disse que eles não faziam aquilo, e inclusive profetizou que, a partir do ano 2000, os humanos também não iriam mais se cumprimentar com as mãos, pelo medo da transmissão de doenças. Durante a conversa, Nymphson disse a Samuel que eles eram originários do planeta Argeoton e que sua tecnologia estava pelo menos 3.000 anos à frente da humana. Ela também explicou que seu povo vivia em paz e não possuía o conceito de morte, já que para eles, após a morte, seriam enviados ao planeta Saura, onde seriam designados a uma nova missão. Nymphson também disse que, a partir do ano 2000, o Brasil seria uma das maiores potências da Terra. Também falou que em 1992 haveria um grande evento sobre o meio ambiente no Brasil. Ela também contou que um líder do seu povo havia sido enviado à Terra há muitos anos atrás, mas falhou na missão, pois os humanos não foram capazes de entender seus ensinamentos. Nymphson também disse que haviam pelo menos 3 planetas próximos do Sistema Solar que possuíam vida e que um contato com seres alienígenas ocorreria por volta do ano de 2050. Além disso, Nymphson disse que os humanos não estavam preparados para saber quem era o que chamamos de Deus e o que chamamos de Jesus. Depois da conversa, Samuel foi levado a outra sala, onde foram feitos mais procedimentos nele. Um deles, inclusive, era uma espécie de cirurgia em sua cabeça, para que ele não esquecesse do que estava vivenciando. Após todos os procedimentos, Samuel foi então informado que seria levado ao planeta natal dos seres Argeoton. Ao se aproximarem com a nave, a primeira coisa que chamou a atenção de Samuel era que o planeta era dourado, visto do espaço. Ele foi informado também que o planeta ficava na segunda galáxia do universo.
a 2 bilhões e 592 milhões de quilômetros de distância. Samuel teve a oportunidade de conhecer Argeoton e viu diversas tecnologias avançadas que ele mal compreendia. Ao final de sua experiência, foi pedido que Samuel guardasse segredos sobre a abdução pelos 20 anos terrestres seguintes. Ao retornar para casa, 2 dias haviam se passado, mas sua família, surpreendentemente, não estava preocupada, pois sua esposa lhe contou que um homem havia os visitado para avisar que Samuel faria uma viagem e ficaria 2 dias fora. Samuel também foi verificar o caminhão, que havia sido deixado ao lado da estrada, mas quando chegou ao local, ele não estava mais lá. Voltando para a empresa, ele descobriu que o caminhão estava perfeitamente estacionado no pátio da empresa. Samuel contou para sua família tudo o que havia passado, mas eles não o levaram a sério. Ele então escreveu toda a sua experiência com todos os detalhes possíveis, finalizando sua obra com um total de 568 páginas. Samuel guardou o livro e apenas o revelou em 93, seguindo exatamente o que os seres haviam lhe pedido. O caso ainda é reforçado pelo fato de pessoas da região terem visto luzes no céu na mesma noite em que Samuel foi abduzido e, inclusive, alguns afirmavam que o que viram era de fato um disco voador. Outro detalhe interessante é que Samuel era um homem com pouco estudo, o que surpreendeu até mesmo a sua família ao verem que ele escreveu um livro com mais de 550 páginas. No livro, Samuel relata várias profecias dos seres. Algumas de fato se concretizaram, como a Eco 92, evento sobre o meio ambiente que ocorreu no Rio de Janeiro, no Brasil. Outras não se concretizaram, como o fato do Brasil virar uma potência mundial a partir do ano 2000. Outra coisa que chama-se atenção no livro é a distância do planeta Argeoton, que segundo Samuel era de 2 bilhões e 592 milhões de quilômetros. O problema é que esta distância, em termos de universo, é muito pequena. Para se ter uma ideia, Urano está a 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros da Terra, e Saturno está entre 1 bilhão e 200 milhões e 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros da Terra. Essa distância é variável, é claro, porque a órbita dos planetas é elíptica. Então, o planeta Argeoton deveria estar entre Saturno e Urano, talvez uma lua de Saturno, mas não estaria definitivamente em outra galáxia. Uma das possibilidades é que Samuel tenha se confundido e, na verdade, a distância seja em anos-luz. O livro é cheio de referências religiosas também, principalmente em relação a conceitos cristãos. Porém, o cristianismo não é uma das religiões mais antigas da humanidade, e se compararmos com outras, ela é até bastante recente. Então por que os alienígenas citariam justamente um personagem cristão como Jesus e não outro personagem de qualquer uma das mais de 50 mil religiões que já foram praticadas na história da humanidade? Algumas que, inclusive, são mais antigas e duraram muito mais tempo. Apesar disso, e algumas profecias que não se cumpriram, e algumas informações estranhas como a distância, o livro ainda é cheio de detalhes, e o relato de Samuel, de fato, impressiona, principalmente se levarmos em conta o fato de que o homem era alguém com pouca instrução e ficou, de fato, 2 dias desaparecido. Mas, e você? O que acha? Não deixe de comentar.